o padre, ele te ensina, né, o que Jesus ensinou. Ele prega somente o que está na palavra, né, o que está no Evangelho. A vida de Jesus. Uma amiga, ela era espírita, ela me levou no centro espírita. É Allan Kardec, né? Sim. Vamos comigo? Vamos! Quando você não tem religião, você vai em qualquer lugar. Eu só nunca fui em centro, assim, de macumba mesmo, de umbanda, essas coisas eu nunca fui. Igual eu falei, minha bisavó, ela atendia, ela dava atendimento, assim, que ela falava que pegava santo, essas coisas, na beira da cama. E a gente, assim, em cima da cama. A gente brincando, em cima da cama, e minha bisavó dando atendimento. Que aí ela falava que baixava entidade, não sei o quê, ela dava receita, passava trabalho. E mesmo assim, isso nunca Não. te chamou? Não. E aí, no catolicismo, como eu falei, eu cheguei na igreja e eu me senti paz. Eu senti uma paz dentro de mim, assim, perfeita. Uma paz perfeita. Falei, poxa, legal, gostoso. Não tinha, como nas outras que eu já tinha ido, né? Não tinha grito, não tinha gritaria, não tinha sensacionalismo. Porque eu fui numa igreja uma vez também que foi um culto de prosperidade. O pastor fez a gente ficar mais ou menos, eu não sei, 1 hora com a mão pra cima, porque ele falou que a gente ia ver ouro brilhando na nossa mão, no final. Aí a gente abaixou a mão, todo mundo, eu tô vendo, via ouro. E aí eu comecei, eu acho que eu tô... Sabe o que era? Meu brilhava, era suor, porque a gente botou... A igreja toda, eu falei, gente, isso é suor, isso não é ouro não. Então assim, eu passei por muita coisa, né, nas igrejas, né. A outra, como eu falei, era um glamour, era uma coisa, eu falei, não, tem que ter dinheiro para nessa igreja. Eu não estava enquadrada dentro da igreja, né. E na católica não tinha nada disso, assim. Tem de tudo, mas ninguém... Não tem esse negócio, né, de você tem que ir com a roupa tal, você tem que fazer tal coisa. Se você não fizer, você tá excluído da igreja. Não existe isso. E não é porque, hoje eu sei, né, na época eu até achava também, que falavam, a igreja católica pode beber, pode fumar, pode fazer... Pode nada de errado. Você faz, agora se você quer fazer, você faz. Mas não tem ninguém, o que eu sempre falo, né, na igreja católica não tem ninguém pra te cobrar ali. Né? O padre, ele não tá ali pra vigiar, você não vai deixar de fazer as coisas pra esconder do padre. Ou você vai continuar fazendo tudo de errado e indo na igreja, que é o que muita gente faz, que, né, passa 40 anos lá e não tenta mudar nada, não tenta melhorar em nada. Ou você vai começar a mudar para Deus, né? Não para os outros, não para o homem, mas você vai mudar para Deus. Além de não ter cobrança, não tem julgamento também, né? O padre, ele te ensina, né, o que Jesus ensinou. Ele prega somente o que está na palavra, né? O que está no Evangelho. A vida de Jesus. Então, assim, você sabe da verdade que ele te fala. Sim. Ele te mostra e aí você decide. Assim como Jesus fazia. Jesus nunca pegou ninguém, vem cá, você tem que me seguir. Sim. Ele nunca fez isso. Ele falava para a multidão, ele pregava, me segue quem quiser. Exatamente. Né? Então, isso que eu achei muito bonito. Falei, cara, muito bom isso. E aí, eu preparei tudo, consegui resolver a situação do meu batismo, né? E nessa época, minha mãe não estava falando comigo ainda, ela não estava de acordo ainda com o meu relacionamento, então ela não aprovava. Chegou o dia do meu batismo, e foi com o padre Jacó na época, né? E aí, na hora... Nosso querido padre Jacó, querido, amado, beijo, de paixão. E ele, meu pai espiritual mesmo, né? Que fez meu batismo, meu casamento, batizou meus filhos. Então, assim, é muita gratidão por ele ter entrado eu ter entrado na vida dele, não sei se ele entrou na minha. Mas, enfim, no dia do meu batismo, no momento ali da pia, né? De eu receber o sacramento, ele falou assim, cadê o seu pai e cadê a sua mãe? Aí, né, meu pai não tava lá, minha mãe muito menos. Eu falei, padre, meu pai mora em São Paulo e a minha mãe não fala comigo. Aí ele falou assim, a partir de hoje eu sou seu pai e sua mãe. Aí eu desabei, eu falei, meu Deus. E ali, na hora do meu batismo, de receber o Espírito Santo, né, que igual eu falei, assim, eu só conhecia Deus, pra mim só existia Deus. Eu não tinha acesso à Santíssima Trindade, sabe? Que tem na igreja, eu não tinha esse acesso.
Ninguém nunca me falou da vida de Jesus. Se falou, talvez na igreja que eu fui, nas igrejas, eu não prestei atenção. Eu era nova, era criança. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, eu me senti acolhida mesmo. Eu falei, eu não sou mais órfã, né? Eu não era órfã, né? Deus me livre, não. De pai e mãe, não. Mas era um sentimento que você tinha. Era um sentimento, né? Isso. E aí, ele falou assim, a gente hoje sou seu pai e sua mãe. Então, naquele momento, eu falei, nunca mais eu vou estar sozinha, né? Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Só que aí hoje, com mais vivência, né, dentro da igreja, né, mais a gente amadurece também, aí eu percebi que naquela hora aquilo foi um consolo pra mim, né? Uhum. E eu vi realmente a figura de um pai e de uma mãe. Mas hoje, eu vejo assim, o meu pai, na casa ali, que não era o padre Jacó falando, sabe? Que era o próprio Jesus falando, né? Eu sou o seu pai e eu sou sua mãe. Ele me deu a igreja como mãe. Uhum. Ele me deu Nossa Senhora como mãe. Porque eu também tinha ainda, né? Eu estava muito recente, estava chegando, né? Uhum. Então eu tinha aquela dificuldade que a gente ouvia falar de Maria, que os católicos adoram Maria. Uhum. Mas eu ganhei uma mãe, literalmente. E eu falo assim, para quem não acredita, para quem não considera Maria como mãe, seria bom rever. Sabe? Seria bom rever esse pensamento, independente da denominação que você segue ou não. Isso é uma coisa que me marcou muito, sabe? Porque Jesus estava lá na cruz ainda. Na cruz. Não é possível que as pessoas não entendam isso. Ele, do alto da cruz, ele entregou a Maria para ser nossa mãe, né? Ele entregou. Ele falou pro João, né? O discípulo preferido dele, né? Que a gente vê nas passagens falando. E ele falou, eis a sua mãe, Maria, eis o seu filho. Então, assim, lógico, isso não é decretado, ninguém é obrigado a seguir. Mas foi Jesus que falou. Precisa de mais o quê? Mais o quê? Né? Aonde que não tá na Bíblia, né? Eu acho que não precisa de mais nada. Só que assim, como eu falei agora há pouco, Jesus, ele é tão doce, ele é tão amável com a gente, que ele não obriga a gente a nada. Então a mesma coisa ele fez na hora da maior dor dele, que foi lá na cruz, ele falou assim, ó, tá aqui a sua mãe. Ele mostrou pra gente, foi um sinal que ele deu pra gente. Quem quiser seguir, siga. Quem não quiser, tudo bem, a gente respeita. Eu entendo, não entendo, mentira, tô mentindo. Não entendo, mas aceito, sim, né? E aí aconteceu essa bênção na minha vida. E aí eu falei, agora eu sou católica, né? Batizada. Houve o casamento, né? A gente fez a preparação do casamento. Eu falo, eu nem sei como que aconteceu esse casamento, porque foi tudo assim, tudo sozinha, né? Eu não tinha ninguém pra fazer nada pra mim. O Anderson até esse dia comentou, falei do nosso casamento, não lembro o que, ele falou, foi tudo você sozinha, você que viu tudo, você que resolveu tudo. Falei, foi o que deu, né, pra gente fazer. E na época, os parentes dele que me ajudaram, as tias, né? Não vou nem deixar de falar, a Nildeia, a Luísa, a Vânia, todo mundo se juntou para me ajudar a fazer alguma coisa pro casamento. Aí a gente serviu, depois da cerimônia, uma torta salgada com refrigerante, e a gente era da balada, né? A gente gostava de festa, a gente gostava de comemorar, mas não tivemos essa oportunidade no casamento. Uhum. Mas o padre Jacó ficou até assim, que eu falei assim, padre, eu só preciso de uma sala para eu botar uma mesa com um bolo, para eu tirar foto, para guardar de lembrança. E ele falava, não, a sala tá tudo mal acabada, essas salas não são bonitas, não aceito isso. Falei, mas padre, é o que dá pra fazer, empresta uma sala pra gente. Aí ele emprestou uma sala, lá daquelas salinhas que tem lá em cima, perto do auditório. Sim. Aí a gente pegou uma sala daquela, montou tudo lá, e foi assim o nosso casamento. E assim, depois de um tempo, o Anderson sentia falta, ele falava, eu quero fazer bodas, eu quero fazer festa. Mas eu falo pra ele, eu nunca senti falta de festa, assim, porque eu acho que nosso casamento foi perfeito, sabe? E foi porque foi um casamento de verdade. Era realmente o sacramento ali que a gente precisava receber. E você aí, se preocupou com as coisas do sacramento. Do sacramento, mais nada. E assim, eu vejo muita gente falar, né, que isso até o Padre Clésio ensinava muito. Ele falava, gente, tem que casar, né, certo, receber o sacramento do matrimônio, que é uma coisa importante. Se a gente tem os sacramentos, é pra gente viver os sacramentos.
Não é pra gente olhar assim, não, mas eu não posso. Não pode por quê? É de graça. Quantas pessoas não casam porque não tem dinheiro pra festa? Aí isso que ele falava muito, né? Ele falava, ó, a igreja não cobra nada. Vocês estão falando que é caro o quê? A cerimonialista, a decoração, isso é tudo que é caro. A gente sabe disso. Então, só que nossa não foi nem opção, não. A gente não tinha mesmo o dinheiro pra fazer festa.